fortaleza da nossa cidade é você. Olá, boa tarde, rapaziada. Estamos aqui começando mais um programa Resenha de Artilheiro. Toda segunda-feira você acompanha aqui na TV Câmara Fortaleza o melhor do esporte, aquilo que rolou no final de semana. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de Ceará contra Guarani de Campinas, que vai rolar amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro, e do Fortaleza, já pela Série A contra o Cruzeiro. Afinal de contas, eu estou de... Não, nada a ver não isso aí. Vai ser em Cariacica, no Espírito Santo. Também vamos falar sobre Série C, tem os destaques da luta do Ferroviário contra o rebaixamento, o Floresta que empatou contra o Londrina no Estádio do Café. Vamos falar sobre a classificação do Iguatu pela Série D. Vai agora disputar as oitavas de final. Infelizmente o Atlético Cearense não passou de fase. Tudo isso, além de Olimpíadas também, além de tritões, tudo isso e muito mais para você com os comentários de Hugo do Vale e David Silva. Fala, campeões! Satisfação recebê-los aqui mais uma vez. Davi, né, cara? Prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Fala, David ou Davi? É David e Davi para os íntimos. David ou Davi? Pode ser David. Perfeito. João Paulo, obrigado aí mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Hugo do Vale. A gente possa ter um tempo aí bem bacana falando sobre futebol. Show! Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol, aqui e também lá naquela outra emissora, que eu não vou dizer o nome não. E aí, macho? Quer dizer que tá de azul hoje. Sei Fortaleza por quê. e Cruzeiro. Não, aqui é... Se fosse tricolor, né? Mas não é não, aqui é azul mesmo. Descaradamente é azul. Se os teus olhos tivessem pelo menos vermelho, Não é, tá certo. Quero o olho azul com vermelho. Só se for de sono mesmo. Já que... né, cara? Boa tarde, João Paulo Quintela, a todos que fazem a TV Câmara Fortaleza 7.2. Uma honra estar recebendo o nosso querido David Prazer aqui junto meu. com a gente, né, para poder fazer um resenha de artilheiro bem bacana. Já tem o Tricolor contra o Cruzeiro, né? Esse jogo que deu tanto que falar em relação ao local. Amanhã tem o Ceará, que tem uma oportunidade gigante de se aproximar real, né? E voltar ao G4. Tem o Ferroviário hoje, que com ingresso a R$10, vamos lá. Estaremos lá. Né? E vamos que vamos. Floresta ontem empatou, né? Se eu não me engano. Empatou. E aí a desclassificação do Atlético Cearense, infelizmente, e a classificação do Iguatu, felizmente. Vamos lá, então vamos começar falando de Fortaleza, o tricolor de aço que já viajou, obviamente. Porque levou o jogo, agora que eu lembrei, tá de azul por causa do Iguatu. Homem. É verdade. Aí. Acertou. Aí. Esse cara, rapaz, é impressionante. Cara, o Fortaleza viajou com alguns desfalques. Grande. Luceiro, Tinga, Pochettino não viajou, Caleb, né, continua ruim lá. Enfim, muitos desfalques para o Fortaleza. O Fortaleza que vai encarar um adversário difícil. 100% de aproveitamento como mandante. São 8 jogos e 8 vitórias. Não está no TP não, estou sabendo aqui já. 8 jogos, 8 vitórias. E detalhe, os mandos de campo foram no Mineirão. Somente esse que foi vendido desde a época do Ronaldo. O que dá uma moral a mais para o Fortaleza, né? Porque os caras quiseram comprar o jogo do Fortaleza e justamente para esse mando de campo. Enfim, 8 jogos, 8 vitórias do Cruzeiro. Já o Fortaleza foram 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Está com 82% de aproveitamento, mas o Cruzeiro reina enquanto manda seus jogos. E aí é o desafio para o Juan Pablo Vojvoda escolher a melhor peça, a melhor opção para poder colocar diante do Cruzeiro. Cara, assim, a gente vem falando aqui no resenha, né, sobre algumas equipes que, na minha opinião, são as de maiores destaques, né? Cruzeiro e Fortaleza está entre eles, na minha opinião. O Flamengo, Palmeiras, Atlético, né, são aqueles times onde a gente tem uma expectativa maior. Mas Cruzeiro, Fortaleza e Bahia, para mim, são as 3 boas surpresas do campeonato. E não só pelas contratações, até porque o Fortaleza fica um pouco de fora porque não tem tanto poder aquisitivo. A gente até estava brincando em relação aos contratados do Cruzeiro, os contratados do Bahia e os contratados do Fortaleza. Se a gente for ver, Fortaleza é mais gigante do que o que a gente imagina. Mas pelo plano de jogo, né? O Seabra deu uma guinada aí no Cruzeiro, o Cruzeiro está jogando super bem. Tem o Matheus que está sendo um destaque, jogando muita bola. Preste atenção nesse cara aqui. Muita bola, pode né? ser decisivo. E assim, só que pelo plano de jogo dos 3 times, eu acredito que são eles que vão dar uma cutucada ali no G4 para brigar pela Libertadores. Eu acho que um dos 3
termina entre os 4 e é classificado direto para a Libertadores. Por isso desse jogo tão importante. Né? O Cruzeiro que está ali abaixo do Fortaleza, em 5º colocado. Isso. Lembrar que o Fortaleza tem um jogo a menos, né? Isso vale muito, mas mais ainda para poder ele ganhar do Cruzeiro. Porque se ganha do Cruzeiro são 4 pontos a mais. E ainda tem um jogo e aí se transforma em 7 pontos. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro também tem um jogo a mais. Tem um tá jogo com a mais. 19, junto com o Fortaleza. Ele tem um jogo a menos. A menos, na verdade. Tá, então assim, de qualquer forma, né, é um jogo que eu costumo dizer que é mais do que 6 pontos. Né, porque tem a briga pela posição e tem a briga pelo G4, que eu acho que é o mais importante para poder já pensar na Libertadores direto, sem participar de pré-Libertadores. E o jogo em si, são duas equipes que têm uma proposta muito parecida. Né? Os dois gostam de propor o jogo, mas eles não se sentem um pingo incomodados se ficarem como reativos. E eu acho que é isso que o Fortaleza vai fazer hoje. Principalmente porque não conta com alguns jogadores, como você falou, que é o que faz o Fortaleza ser propositivo. Então eu acredito que o Fortaleza, por jogar fora de casa e ainda ter essa responsabilidade do Cruzeiro de passar o Fortaleza, teoricamente o Cruzeiro vai ter muito mais disposição para ganhar o jogo do que o próprio Tricolor. Então eu acho que o Fortaleza larga na frente em relação a isso. É um ponto positivo para o Fortaleza não jogar no Mineirão, lógico. Né? São 30 mil pessoas a menos, no mínimo. Por mais que, como ontem eu participei de um programa e falei, para o Fortaleza, de boa, sem querer ser arrogante, né? Tanto faz estádio lotado como um estádio com poucas pessoas. Fortaleza ganhou do Palmeiras, Fortaleza ganhou do Flamengo, né? E aí a gente do São Paulo, do Fluminense, né? E aí dentro de casa ou fora de casa, que essa é uma das qualidades, é um time que não escolhe o lugar que vai jogar, ele tem o seu plano de jogo e coloca em prática, então é essa a expectativa, mas, como eu falei, muito cuidado com essa equipe do Cruzeiro, gosta muito de começar o jogo acelerado, assim como o Fortaleza também, e tem jogadores que podem fazer a diferença. Legal. David, cara, esse jogo vale a 3ª colocação, tá? O Palmeiras hoje é o 3º colocado na competição, o meu Botafogo é o líder, o Flamengo é o 2º colocado, o Palmeiras é o 3º, vamos já ver a escalação. Mas o Fortaleza que é 5º, Classificação. Fortaleza que é 4º com 36 pontos, o Cruzeiro é 5º com 35. Quem vencer, passa o Palmeiras, que hoje tem 37 pontos. Então, um jogo fundamental, um jogo caríssimo para o Fortaleza, principalmente por conta desse adversário que não é moleza. Verdade, João Paulo. Realmente se trata de um confronto direto aí em relação a essa briga pelo G4. O Hugo já pontuou aqui questões bem importantes dessa partida, mas a gente observa que o Fortaleza realmente cada vez mais vem se firmando, né? Vem fazendo grandes jogos. Um exemplo dado aqui, pegando esse ponto da torcida, o Fortaleza venceu do Flamengo com o estádio completamente lotado. Sim. Então é um clube que vem se fortalecendo cada vez mais, apesar dos desfalques pontuais, como a gente comentou aqui, principalmente do Lucero, que é o artilheiro, que tem inclusive sido decisivo em todos esses jogos. É uma baixa, é uma falta, mas a gente tem um Kaiser que começou a marcar, começou a fazer gols, não fazia... não estava balançando a rede até então, mas sempre tinha a confiança do treinador e até mesmo da torcida. Então, se sai Lucero, entra agora o Kaiser como alguém que pode também começar a fazer gols. O Pochettino também é uma grande baixa, tem jogado muita bola nas últimas partidas, dando assistência, criando aquelas situações em jogos complicados, então realmente é uma baixa muito forte. Mas Fortaleza fez contratações pontuais, tem um meio de campo também muito forte, opções muito fortes. Vale ressaltar que o Martinez volta agora para essa partida e tinha começado também a fazer bons jogos, né? Então, acredito que vai ser um jogo bom. A Fortaleza vencendo, acho que aumenta ainda mais essa expectativa de realmente ficar brigando ali nessas posições, por mais que alguns ainda fiquem com o pé atrás, por ser aparentemente ainda algo novo. Mas a gente que observa de fora, tem visto esse crescimento, tem visto essa organização do Fortaleza, contratou agora inclusive mais um jogador que vai vir somar para esses planos bem pretensiosos que o Fortaleza tem. Então, será um grande jogo, uma partida muito boa para quem vai poder acompanhar. Eu vi hoje, para você ver a dificuldade que é escalar o time do Vojvoda, né? Ele sempre vem com uma peça diferente, quando ninguém espera e tal. Em 2 sites do nosso estado, coloca a escalação do Fortaleza de jeito diferente. E outros 2 aplicativos que eu vi também,
eles têm a escalação também com peças diferentes. Fica difícil você imaginar quem são os 11 que o Vojvoda vai entrar em campo. Eu vou sugerir 2 aqui e vou dar minha opinião em relação a estas opções. Em um site nosso, ele colocou assim: João Ricardo, Brits, Kusevich, Cardona e Bruno Pacheco. Aí, Sacha, o Pedro Augusto e o Rossetto. Aí na frente botaram Pikachu. Breno Lopes não. Pikachu, Machuca. O Kaiser vai estar com certeza, né? O Kaiser vai estar presente, certeza, o Kaiser. Não, nesse não está. Não? Nesse não está. Enfim, aí o Pikachu e mais 2 que eu não me lembro agora. E o outro que eu achei mais interessante, eu vou explicar até o porquê, ele botou assim, João Ricardo, aí botou, na minha visão, na leitura que eu fiz do esquema, é um 3-5-2. Botou Brits, botou o Kusevich e o Tite, botou o Felipe Jonathan, então para mim eu imagino que ele esteja mais como ala, o Pikachu também aberto junto com o Brits ali, e ele botou esses 3, ele botou o Sacha, o Pedro Augusto e talvez o Rossetto como meia. Ele botou esses 3. Então, talvez o Rossetto como meia, que fica aquela linha de 5. E na frente, sim, o Breno e o Kaiser. Eu acho que essa opção seria a melhor. Eu acho que sim. A outra eu gostei, achei interessante, mas o perigo é você encarar um Cruzeiro dessa forma, com 3 zagueiros. Porém, o Hugo sempre fala isso, que não obrigatoriamente, com 3 zagueiros, seja um time desprotegido. Muito pelo contrário. Quando você coloca boas peças no meio de campo, você segura, por exemplo, o Pereira lá do Cruzeiro, o Matheus Pereira, que é um ótimo zagueiro, um ótimo jogador. Então, isso pode ajudar. Eu gostei do 3-5-2, eu acho que seria a melhor opção do Vojvoda. Mas como ele é louco, é capaz dele entrar com o Santos no lugar do João Ricardo. Porque, na verdade, assim, o que a gente tem que trazer como parâmetro com o Vojvoda é o seguinte: jogou 3 vezes, descansa. É mais ou menos assim. Uhum. Dependendo de esse jogador que vai descansar, ter alguém que o substitua à altura. Uhum. No caso, por exemplo, do Tinga, jogou 6 partidas direto. Por quê? Porque hoje dificilmente você encontra um substituto para o Tinga. E nem viajou, né? Agora... E agora nem viajou. Eu gosto muito mais desse segundo time que você falou. Eu acho que o Zé volta hoje. Eu acho. Ele está à disposição. Ele já está à disposição. O Hércules não viajou, mas o Zé está à disposição. O Zé eu acho que já entra hoje. E aí, no caso que você falou, um 3-5-2, você tem 3 zagueiros, e aí você, com esses 3 volantes que você falou, o Rossetto ele não faz meia, né? Não, mas ele joga entre as intermediárias. No caso, você iria explorar muito mais o Pikachu e o Felipe Jonathan, que se uniria ao meio-campo na hora de defender e na hora de atacar para marcar, né, na saída de bola do adversário, ele se juntaria na linha lá de frente. Uhum. Então é por isso que não fica tão desguarnecido. Porque esses alas, eles oscilam, né? Com bola e sem a bola. Então, eles travam mais lá na frente o adversário. E aí, ele não fica tão desguarnecido. Jogando com 3 zagueiros é aquela forma como a gente já conhece. O primeiro dá o combate, o outro fica na cobertura e o outro fica esperando se tiver uma virada de jogo, que a gente sabe que é hoje. Muita gente no futebol está fazendo isso. Toda a jogada pelo lado direito, quando você menos espera, uma virada de jogo, pega a zaga, ainda tem informação. Você pega um jogador veloz como o Matheus Pereira, por exemplo, ele vai para dentro, né, do 1 contra 1 e aí fica com mais espaço para jogar. Então eu acredito que se for para escolher um desses 2, na minha opinião, eu prefiro o segundo time. E o ataque, né, como o David falou, é o momento do Breno Lopes e é o momento do Kaiser. Eu acho que eles estão vivendo um momento especial no Fortaleza, no que pese o Lucero está voando. Mas esses 2 na frente, acho que merecem essa vaga contra um time difícil, que é o Cruzeiro, né, David? E vale ressaltar também que, tendo uma opção como, por exemplo, o Pedro Augusto, que já demonstrou o tão criticado que foi, né? Realmente tem dado a volta por cima, houve essa confiança do próprio treinador para que ele se mantesse. É um jogador que também guarda muito ali, marca bastante, né? Rossetto é outro jogador que não vai marcar muito, mas ele é aquele cara que segura bem a bola, né? Não dá para comparar tanto assim com o Caio Alexandre, mas é aquela ideia de vai segurar a bola, o Fortaleza vai tentar jogar com a bola quando ele estiver dando aqueles passes, quebrando, virando jogo, né, sempre que possível. Então, por mais que sejam 3 zagueiros, como você falou, dá essa impressão de que ficará um pouquinho ali exposto, eu acho que esses outros nomes vão estar marcando bastante, principalmente o Pedro Augusto.
E os dois alas que, por mais que tenham essa liberdade que é dada tanto para o Jonathan como o Pikachu, há a cobrança do próprio treinador para que eles marquem também quando tiver sem a bola, né? Outra opção também, João. Coloca em tela a classificação, mas pode continuar. Só para Só para a complementar gente também, celebrar aqui o Botafogo. Abre a câmera. a gente pronto. pode transformar o Fortaleza também num 3-4-3, tá? Como seria isso? Você tiraria um dos 3 zagueiros, baixaria o Pedro Augusto para começar o jogo, Sim. ou o Rosseto, Sim. e colocaria o Marinho aberto pelo lado direito. Também pode ser uma das opções, porque como o Marinho vem protegendo mais ali o lado direito, já que não vai ter o Tinga, pode ser uma alternativa também do Vojvoda para poder ele ter um lado direito bem mais reforçado, se ele fizer isso. E pelo Marinho, pelo que ele vem apresentando. Também. A gente não está esperando muito dele a questão ofensiva. Mas, por exemplo, contra o São Paulo ele jogou demais. Né? Mas muito mais recompondo, defesa, ajudando no time, que eu acho que isso aí também ajuda muito. Muito aquém do que a gente espera dele, né? E do salário que o Fortaleza paga para ele. Mas entrando no time e ajudando, eu acho que é o que importa, né? Coloca aí. Botafogo é o líder com 43 pontos. Goleou o Atlético Goianiense, né? 4-1. O Flamengo... Demitiu o Mancini, né? Que o Atlético demitiu o Mancini, exatamente. 7 jogos, 7 fraco derrotas. demais, mas com todo respeito, é fraco. O Flamengo perdeu para o São Paulo. Aqui tinha que ser demitido, né, cara? Perder para o São Paulo é brincadeira. São 2 grandes, né, cara? E é difícil a gente limitar. Quem perder aí tá bom. É, né? São os 2 maiores do Brasil. Né? Que é isso, mano. O Palmeiras que... Não sei, o que foi que aconteceu com o Palmeiras? Se perguntar o Abel, né? Agora foi porque foi misoginia, ele disse. E o Fortaleza, o time do Cláudio Costa e o meu também, é o 4º colocado, com 36 pontos. A gente vai assistir o jogo junto, eu e o Felipe. Felipe Mick Jagger. Hoje? Já. Não, hoje pode ser. No indo pro estádio tá bom demais. Ah, tá certo. Cruzeiro, que é o adversário do Fortaleza, como eu falei, ó. Quem vencer, David, assume a 3ª colocação, tá? E ambos têm 19 jogos. Olha que legal. Fortaleza é o 4º colocado, com 2 jogos a menos do líder, por exemplo, do que está abaixo dele, por exemplo. Quer dizer, é uma campanha sensacional do Fortaleza e a gente torce para que permaneça. O Z4 ninguém fala hoje, tá bom? Por favor, vamos ficar só na parte de cima da tabela. Deixa eu falar aqui agora sobre Ferroviário. Traz para mim aqui, o Ferroviário joga daqui a pouquinho contra o Sampaio Corrêa no estádio Presidente Vargas pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário precisa vencer essa partida. Por quê? Sampaio Corrêa está a uma posição acima do Ferroviário. O Ferro está em 18º, eu acho, ou 19º. É o antifona. Brincadeira, né, cara? Brincadeira. E aí precisa vencer, porque se vencer, pode sair da zona de rebaixamento. Afinal de contas, a Aparecidense também joga hoje e está na 17ª colocação. Então, assim, esse resultado para o Ferroviário é fundamental. Ciel joga... Enfim, vai completo praticamente e precisando vencer dentro de casa. E aí sim, eu estarei no estádio torcendo pelo Tubarão da Barra. O que precisa fazer, cara? Cara, vencer, né? Não tem outra alternativa. Interessa se joga bem, interessa de pênalti, tem que vencer para como a fugir da gente zona. falou, desde quando o Paulinho voltou, não dá para implementar jogo. O que dá é para tentar trazer para a cabeça do jogador aquilo que foi feito no ano passado. Sim. Se ele conseguir fazer isso, o Ferroviário pelo menos vai jogar organizado. Sim. Que é uma coisa que desde que o Paulinho Kobayashi chegou, ele não consegue ter essa continuidade. Desde que ele chegou, você tem, por mais que você tenha derrotas, né, mas não são derrotas acachapantes, né, não são derrotas para você dizer, puxa, jogou mal demais e tal. É sempre ali um placazinho 2-1, 1-0 e tal. Né? Então, assim, eu acho que isso é que é o mais importante para poder tentar o Ferroviário não cair, que eu acho que é o mais importante. Então, vencer o Sampaio Corrêa, eu não gosto de usar essa expressão de que é obrigação, né? Mas é o dever de casa. Se não conseguir fazer o seu papel, vai ficar difícil você querer que a gente torça por outras equipes para poder ajudar o Ferroviário. Até porque já não depende só dele. Né? 100%. Né? E perdendo hoje em casa, por isso ingresso mais barato. Você que fala sempre que o Ferroviário é o 3º time, quer dizer, é o 1º time do estado, porque o cara que torce o Ferroviário, né, tem a admiração do torcedor do Fortaleza e do Ceará. Você pode ver que pode até perguntar para o cara que não quer dizer qual é o seu time, perguntar, pai, qual é o seu time? Eu sou Ferroviário. Não se compromete com ninguém. O Ferroviário vai ter de volta o lateral direito o Igor Dutra contra o Sampaio Corrêa e o Igor fala da expectativa para a partida de logo mais.
Acabei ficando fora do jogo contra o CSA por conta do terceiro cartão amarelo, mas retorno para esse jogo com a confiança lá em cima, parte física bem aprimorada, trabalhamos bem a semana e esse jogo a gente vai encarar como uma final, porque ela tem que ser jogada como uma final, porque é um confronto direto, onde a gente empurra o Sampaio Corrêa para baixo e nós saímos vitoriosos desse jogo. Show de bola. Já o Floresta, também pela Série C, empatou com o Londrina lá no Estádio do Café, em Londrina, né, por 0-0. O jogo saiu 0-0 e o Floresta, nesse momento, está em 12º lugar, e depende só de si, diferente do Ferroviário, para manter-se na Série C por mais um ano. Se eu não me engano, terceiro ou quarto ano? Terceiro ano pela Série C do Campeonato Brasileiro, que é maravilhoso, né, cara? Porque ele sempre chega sabendo das dificuldades e que vai brigar para não cair e agora dá uma respirada nessa reta final e está no meio da tabela, diferente, por exemplo, do Ferroviário, David. Isso aí. Acho que são dois times que podem ainda permanecer. O Floresta tem uma situação bem melhor do que a do Ferroviário e vale ressaltar, quem diria, né, que o Ferroviário iria estar nessa situação de estar ali na zona no possível rebaixamento. O Ferroviário que vem desse recorte de mais um título nacional, mas a gente tem o Floresta que iniciou não tão bem assim a competição, mas depois começou a ir a buscar os resultados, está fora da zona. Há inclusive uma certa disputa sadia entre Floresta e Ferroviário hoje, atualmente, buscando ser essa terceira força. O Floresta é um time que está buscando cada vez mais essa tradição, colocar mais peso nessa camisa. É importante que possa, já que não dá para brigar mais pelo acesso, que eles possam permanecer aí na Série C e já se preparar mais para o próximo ano, para poder esse tão sonhado acesso aí à Série B, que ambas as equipes buscam com toda certeza. Coloque em tela para a gente, por gentileza, a classificação da Série C, só para a gente fazer essa análise com base no que os meninos comentaram aqui. O Botafogo da Paraíba e também do Breno Muniz, está na primeira colocação com 35 pontos. Eu destaquei no rádio hoje o Atlético, bicho, que impressionante, né? A gente já sabe, já acompanha o trabalho que é feito pelo Atlético, mas essa regularidade do começo ao fim do campeonato, dentro do G4, é impressionante. Está com 33 pontos, é o segundo colocado, São Bernardo 32, terceiro. Ferroviária tem 32, é o quarto, Volta Redonda é o quinto com 30, Londrina é o sexto com 25, Ipiranga tem 24 pontos, é o sétimo, e o Figueirense fecha os G8. A gente fala sempre aqui que na Série C, os 8 primeiros colocados se classificam para a próxima fase, tá? Não é como Série A e Série B, com pontos corridos, os 4 primeiros fazem alguma coisa. Não, aqui 8 se classificam para a próxima fase e aí eliminatórias, são fases eliminatórias até chegar à semifinal, que os 4 se classificam. O Ferroviário é o 19º, como nós já falamos, com 13 pontos. Se vencer o Sampaio Corrêa, passa o Sampaio Corrêa, passa a Aparecidense, passa o Caxias e passa o CSA pelos critérios de desempate, tá? Ele tem... Passa a ter 4 vitórias. Né? Exatamente. E por gols feitos, o Ferroviário tem mais do que o CSA. A Aparecidense joga hoje. Então, se não vencer, o Ferroviário justamente consegue todas essas posições aí, pelo menos 3 posições pelo menos. Então, precisa vencer, precisa fazer a parte dele. Agora, se perder, ou se a Aparecidense vencer, o negócio fica complicado para o Ferroviário, aquilo que nós já conversamos aqui. Só uma observação em relação ao Floresta e o... Perdão, o Floresta é 12º colocado com 18 pontos. Vai lá, cara. O Floresta, diferente do Ferroviário, conseguiu, né, essa organização dentro do campo. Você vê que o Marcelo Cabo trouxe uma postura, né, para o time dentro do campo. Você vê que jogar contra o Londrina, que está brigando ali no G8, né, fez um jogo muito duro. A gente viu que teve oportunidades do Londrina, bem mais, né, do que a do Floresta, mas foi um time que conseguiu segurar o resultado, jogar fora de casa, né, num clima totalmente diferente para a equipe do Floresta, viagem, tudo isso que conta muito nessa Série C. Eu acho que é um dos principais adversários, né, mas eu vou discordar da galera só um pouco. Né? O Floresta tem que jogar mais uma coisinha para querer ser a terceira força daqui do estado. Com certeza. O Ferroviário são 9 títulos estaduais, longe, né? Tem 2 títulos brasileiros. Então, assim, a gente brinca, né, e fala sobre essa disputa saudável de querer ser a terceira força,
que um dia já quis o Icasa ser, outro dia o Guarani de Sobral também quis ser, mas na minha opinião o Ferroviário ainda mantém, né, pela tradição, por tudo que envolve, mas fica a torcida pelos dois, para que se mantenham na Série C, já que a gente agora só tem uma oportunidade de D para C, que é o Iguatu, e a gente vai já falar sobre isso. E eu concordo, tá, com o Hugo do Vale, eu só mencionei nesse recorte, inclusive Não, a gente recebeu recentemente um representante do Floresta lá no nosso podcast e ele realmente falou sobre essa pretensão. Isso foi no início do ano, né? Algo realmente bem a planos futuros, né? Eu falei realmente desse recorte. Coisas de Fred Olha, Gomes. Márcio manda mensagem. Márcio Massulo. Fala, meu Deus. Márcio Massulo manda mensagem pra gente aqui. Ele fala: o Fortaleza acerta a compra do lateral direito Eros Mancuso. Eros Mancuso. Do. Hã? Eros Mancuso. Eros Mancuso. Do Estudiantes. É isso mesmo. Então, Lateral direito, né? lateral direito. Contrataram o reserva do Tinga. Pois é, cara, o Dudu não rolou, né, bicho? O Dudu não aconteceu. Embora eu acho que é um bom jogador, mas no Fortaleza ele não aconteceu. É formato, né, João? É formato. O Dudu, ele sempre jogou quase como atacante no Atlético Goianiense. E lá ele funcionou muito. Porque o Atlético Goianiense sempre foi um time reativo. Ele sempre foi um time que jogou com a linha plantada de zagueiros, né, praticamente 2 linhas de 4, trabalhando sempre dessa forma. E o Dudu lá sempre teve liberdade para poder jogar pelo lado direito. No Fortaleza é diferente, ele não vai ter essa função. Ele até teve, mas ainda é diferente do que ele jogava no Atlético Goianiense, quando, por exemplo, ele joga como o Pikachu joga. Só que há uma sequência de jogos. Ele não conseguiu encaixar, ele não é mau jogador. Não, é bom a gente sempre falar sobre isso, né? Às vezes o cara não se encaixa no plano, né, de jogo do treinador. E o treinador até tentou e tenta encaixar ele de alguma forma. Eu né? gosto pra caramba do Dudu, cara. E até interessante colocar essa observação da sequência, né? Que não teve também por conta de algumas atuações, mas teve algumas em relação à força maior que sofreu com muitas lesões, né? Também. Então até quando tinha a oportunidade de ter uma sequência, acabava se machucando e aí não conseguia ter vários jogos assim na sequência. Obrigado, Márcio Massulo. Obrigado. Inclusive o Márcio sempre manda mensagem aqui. Não vou nem falar, não, porque senão a gente vai estender muito tempo, mas vamos falar no segundo bloco, pode ser, se der tempo, sobre o futsal do Fortaleza, cara. Né? Com certeza. Sensacional. A gente vai tentar falar no segundo bloco. Passou de fase, né? Passou pelo... Ah, meu Deus. Minas Tênis. E ele sempre fala, ó, vencemos de novo, o jogo de novo. Então a gente vai tentar falar isso no segundo bloco, se der tempo. Se não der, a gente deixa para um outro momento, mas é uma pauta muito legal, tá? Vamos para um intervalo bem rapidinho, é só para o Cláudio Costa trazer um copo com água para a gente. Já voltamos, não sai daí não. A propaganda eleitoral não pode usar tecnologia para adulterar ou fabricar imagens e áudios que propaguem notícias falsas ou descontextualizadas sobre candidaturas ou sobre o próprio processo eleitoral. Nesse Tira Dúvidas das Eleições, eu, Mariana Fabre, vou te contar o que mais é proibido na propaganda nas ruas. Não dá para usar outdoor para fazer propaganda eleitoral. Outra coisa, a legislação proíbe a apresentação de artistas em comícios ou showmícios. E na hora de criar um jingle, não vale usar obras artísticas sem autorização, nem mesmo se for uma paródia, hein? Também é proibido distribuir cestas básicas, camisetas e outros brindes. Bens públicos e de uso comum não são lugares para propaganda.
postes, árvores e placas de trânsito, por exemplo, não podem receber pichação, faixas ou bonecos com propaganda eleitoral. Distribuir santinho pode, mas o que não pode é derramar uma grande quantidade nas ruas próximas aos locais de votação. E nenhum tipo de preconceito ou discurso de ódio vai ser tolerado. No site do TSE você encontra as regras completas sobre propaganda eleitoral. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente pelas redes ou pela ouvidoria do TSE. Valeu pela companhia e até mais! Show de bola, estamos de volta. E o Alvinegro de Porangabuçu joga amanhã, terça-feira, pela Série B contra o Guarani de Campinas na Arena Castelão. E eu estarei lá com o Filipeta. Eu e Filipeta vamos assistir esse jogo na Arena Castelão, com certeza. E aí, negrada? Guarani, lanterna da competição. Ceará tentando manter esse bom momento com uma evolução impressionante. Quer dizer, impressionante não, mas visível após a chegada do Léo Condé, fazendo o time jogar. Mugni está de volta, né? A gente falava que o Mugni ainda não havia mostrado tudo que sabe, ou aquilo que achamos que ele sabe, mas ele conseguiu se encaixar no esquema do Léo Condé. O Léo Condé conseguiu fazer o Mugni ser importante nesse esquema do Ceará. E agora, diante do Guarani, diante do seu torcedor, o Ceará tem essa oportunidade, David. Fala pra gente o que esperar, a tua expectativa desse jogo importantíssimo pela Série B. Eu lembro que da última vez que eu estive aqui, era véspera do jogo contra o Santos e estava já nessa chegada do Léo Condé. A gente comentava que era possível vir a vitória, não aconteceu, mas após aquela derrota, realmente o Ceará acordou, começou a buscar resultados, ainda com a performance que precisa sim melhorar em alguns aspectos, mas o importante para o Ceará era buscar realmente os resultados, começar realmente a somar pontos, né? Até porque a gente vê uma Série B bem embolada, né? Tanto para quem está lá na frente, como também para quem está lá embaixo da tabela. Mesmo o Ceará não conseguindo naquela época tantos resultados assim, ainda era bem possível chegar no G4 e é uma realidade hoje, depois de algumas vitórias e por último agora um empate contra o América. Esse tão sonhado, né? G4 pode estar mais próximo do que nunca, né? O Léo Condé conseguiu aí os resultados, não vai estar, né, nesse jogo, fez um procedimento cirúrgico, não vai estar presente. Mas a gente espera que hoje o Ceará possa vencer, na verdade amanhã o Ceará possa vencer, até porque vai pegar o lanterna da competição. Então realmente é uma grande oportunidade para fazer mais 3 pontos. Você destacou aí um jogador que é o Lucas Mugni, né? Realmente começou a jogar super bem. Estava até observando hoje uma matéria, né, de uma fala dele, inclusive comentando de alguns auxílios que ele teve com alguns outros profissionais extra-clube que foram importantíssimos para ele, como ele mesmo mencionou, né? É um dos melhores momentos da carreira dele. Então um jogador como ele desempenhando um bom futebol nesse momento para o Ceará vai ser muito importante. Pulga também, né, voltou a jogar bola, estava meio que oscilando aí, talvez a chegada da última contratação daquele ânimo a mais, né, para poder realmente acordar aquela disputa sadia ali por posição. Então espera-se que hoje realmente amanhã o Ceará possa ter mais uma vitória e quem sabe, né, é até possível entrar aí no G4 da competição. Show de bola, Hugo do Vale. É isso, né, cara? É uma oportunidade gigante, mais uma vez, do Ceará emplacar na Série B. O Ceará teve 2 momentos bons na Série B, um no comecinho, né, mas aí depois caiu de produção. Aí veio os 3 zagueiros, né? Veio Jonathan, Jean Irmer e David Ricardo. Foi onde eu acho que o Ceará melhor performou como time, organizado dentro da competição, e a gente tinha condições de ver ali um time do Ceará crescendo, né? Só que aí o Jonathan foi vendido e o Ceará parece que perdeu a força. Com o Mancini tem esse problema, né? Ele demora para encaixar e também demora para recuperar, né, quando perde alguma peça. Agora não, como a gente está vendo. Eu gosto sempre de usar essa frase, o Ceará é o mesmo time com outro time, né? Então, assim, são os mesmos jogadores, mas com um desempenho dentro do campo totalmente diferente. Ora, a gente está sentindo falta do Mugni, né? Onde muita gente queria que o cara fosse embora.
né? E hoje o cara sentiu muito a falta dele no último jogo, né? Fora isso, tem a presença do torcedor que pode não só sair com os 3 pontos, alegre, mas Sim. muito mais animado com o que o time pode trazer dentro do campo e aí realmente pegar na mão do torcedor e ir junto. Porque hoje, por exemplo, você vai pegar 10 torcedores do Ceará, pelo menos 3 vai dizer assim, pronto, esse é o cenário para o Ceará perder. É quando tem tudo para ganhar, né? Parece a cara do torcedor do Ceará falar isso. Mas eu acho que é ótima a oportunidade, né? O Ceará está aí num posicionamento de tabela interessante, faz 29 pontos se vencer, encosta no América Mineiro. Estou pegando o América Mineiro de referência. Mirassol joga hoje, tá? O Mirassol joga hoje. Pode perder, então o Ceará pode confirmar. E assim, o Ceará, de todos esses aqui, pelo critério de desempate, ele vai vencer, porque vai chegar a 8 vitórias também e saldo de gols tem mais que todo mundo, 28 gols, então, que é o critério. Então, assim, ele entra no G4. E outra coisa interessante que eu acho a gente falar é o seguinte, os 3 primeiros já tem 19 jogos. É verdade. Né? Então aí é um parâmetro para os outros que tem aí 18 e até 17, como o Esporte Clube do Recife. Né? Então você vai vendo, né, e vai inflando mais ainda a importância dessa vitória do Ceará amanhã, né? Dentro de casa, torcida empolgada, né? O treinador que mesmo não vai estar à beira do gramado, mas trouxe uma roupagem melhor para o time, jogadores que a gente vê motivado, correndo, né? Como o David falou, Pulga, Mugni, o próprio Lourenço, né? Os laterais que outrora, né? Ou entra um ou entra outro, agora os dois estão jogando, tanto o Raí como o Rafael Ramos. Enfim, é um Ceará diferente, onde tem que se aproveitar do momento, né? A Série B tem muito disso. É um bolo ali para poder ver quem entra no G4, é outro bolo aqui para poder ver quem é que desce para o Z4. Então essa é a Série B. Olha que legal. Hoje tem jogos que são importantes para o Ceará. A Chape encara o Mirassol, certo? Eu sei que, primeiro passo, fazer o dever de casa. O time tem que vencer, tanto o Ferroviário lá, quanto o Ceará aqui. Mas o Mirassol, se perder, o Ceará passa o Mirassol pelos critérios de desempate. Outro jogo hoje, Vila Nova e Paysandu. Da mesma forma, o Ceará alcança os mesmos 29 pontos. Por critérios de desempate, o Ceará ultrapassa o Vila Nova e se garante, não sei se no G4, porque o Sport, pelos critérios de desempate, eu não sei. Deixa eu só confirmar aqui, mas também tem, não é só o jogo de amanhã. Hoje, o torcedor já entra em campo para poder secar e, sei lá, de repente, torcer para que o Ceará esteja confirmado. O Ceará passa do Sport também. Eu sei que o Sport tem um jogo a menos em relação ao Ceará, vai ficar com 2 jogos a menos hoje, mas nesse cenário, nesse momento, o Ceará entra no G4. Se vencer, se o Vila Nova perder e se o Mirassol perder, porque jogam hoje. Não é fácil, eu sei. São muitas variáveis, mas é possível de o Ceará entrar no G4 ainda hoje. Mesmo que não entre, pelo menos tem que vencer para ficar próximo da briga e das suas pretensões iniciais e principais nesta competição. É isso, né? Só uma observação que é importante falar sobre... o Ceará é um time que realmente faz muitos gols, né? Se não me engano, são 28 gols. 28 gols. Mas, infelizmente, tem sofrido nessa questão da defesa, né? No Verdade. último jogo começou vencendo ali, mas logo recebeu a virada que mostra uma certa fragilidade, que é algo que já está buscando ser corrigido aí. E se isso for corrigido realmente, acho que o Ceará entra de vez nessa briga, porque gols tem feito bastante, mas infelizmente 28. tomado alguns também, né? E tomou 23, eu acho. 23, exatamente. Cara, vamos falar de Iguatu agora, Série D. Na verdade, Série D, porque tínhamos 2 representantes ainda na Série D, Atlético Cearense e Iguatu. Iguatu está pela primeira vez nas oitavas de final da Série D. Em sua segunda participação na competição nacional, o Azulão conquistou a classificação inédita na tarde desse sábado no estádio Morenão, em Iguatu. Como o Iguatu é forte nesse estádio, né, cara? Venceu o Jacuipense de virada por 2-1. Roda VT. O Jacuipense abriu o placar neste contra-ataque rápido com Firmino. Mandou de longe, forte, no canto, 1-0. O empate do Iguatu veio no segundo tempo, com Diego Viana nesta cobrança primorosa de falta. Que saudade, hein, destes golaços de falta.
E a virada veio com o Ebert, que fez um charivari na zaga do Jacuipense e mandou cruzado no canto. 2-1 placar final. Sensacional, a gente se empolga, porque de fato foi emocionante esse jogo. Total. Foi emocionante, o Iguatu começou perdendo essa partida, conseguiu a virada e mostrou a sua força, cara. O que eu acho muito legal é que é do Iguatu esse momento que ele vive nas últimas temporadas. A gente reputa ao ótimo trabalho iniciado pelo Washington Luiz, mas mesmo com a saída do técnico, o Iguatu continuou nessa pegada, continuou crescendo na competição, por exemplo, e passando de fase. Mais uma vez, agora na fase eliminatória, vai para as oitavas de final. Sensacional o momento do Iguatu, a gente tem que celebrar mesmo, é a primeira vez e vale a pena pra caramba, cara. Eu acho que é importante a gente ressaltar alguns pontos. Esse do técnico é importante porque serve para as outras equipes, tanto da C quanto para a D. Quiseram modificar muito né, a transição do ano passado para esse. Ou quando escolheram ainda esse ano trocar de treinador, mudar a filosofia 100%. Flávio Araújo, como é um cara extremamente estrategista, né, ele acabou dando continuidade ao trabalho do Washington e aos poucos ele ia moldando a sua forma de jogar, que é muito parecido com o Washington, apesar do Washington ser muito mais propositivo do que o Flávio, que é mais reativo. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ressaltar o trabalho do Diego Viana. Esse jogador ele vem sendo importante para várias equipes do nosso futebol. Ele foi importante na campanha do Ferroviário, no título brasileiro. Ele foi importante para a segunda divisão do Tirol. Ele estava lá e foi uma das peças importantes para o Tirol hoje fazer parte da Série A do Campeonato Cearense. E está aí pelo Iguatu também sendo decisivo. Então, é aquilo que a gente fala. Às vezes tem jogadores à disposição por aqui que pode sim, por que não? Né, estar em grandes equipes que estão disputando também grandes campeonatos. Legal. Atlético Cearense deixou a Série D depois de uma classificação extraordinária também, super emocionante. Olha o público no aí, apagar João. dos, não? O público. No apagar das luzes, que massa, né, bicho? Mas infelizmente a Águia da Precabura perdeu para o Itabaiana por 3-0 no final de semana e se despediu da competição. É outra equipe que a gente já acompanha de muito tempo, desde a época da presidente Maria, né? E a gente torce demais, vibra muito com o trabalho que é feito lá, mas sabemos de todas as limitações, de todas as dificuldades. Acho que foi muito essa passagem para essa outra fase e eu, da mesma forma, eu celebro o momento do Atlético Cearense. Fico triste por quê? Porque para o próximo ano ele fica complicado no que se refere à agenda. Fui informado que tem VT, então roda VT. E com narração. Os gols do Itabaiana foram marcados por Thiago Papel e Gustavo Schutz no primeiro tempo. No segundo tempo, já nos minutos finais, Thiago Souza ampliou. Final, Itabaiana 3, Atlético Cearense 0. É isso aí. E aí, rapaziada? Rapidamente, eu honestamente fico triste, lógico, por essa eliminação, mas eu acho que chegou além do que a força poderia. O Atlético Cearense não tinha começado bem a competição, mas aí teve aquele momento onde teve ali, acho que umas 4 vitórias seguidas. Acabou não concluindo, inclusive, bem, mas já tinha se classificado. Não, na verdade, teve essa classificação que foi aquele momento ali fantástico, né? Um gol de goleiro no último minuto, de bicicleta, um golaço. Passou de fase, empatou a primeira partida, mas infelizmente não conseguiu segurar o resultado lá, né? Foi 3-0, mas realmente vale ressaltar esse trabalho, né? Eu queria, inclusive, mais uma vez, dar uma notoriedade ao Iguatu, né? Como já foi mencionado aqui, tem feito realmente uma boa competição. Não seria fácil vencer lá o Jacuipense, até porque, assim como o Iguatu, que tem chegado chegou em uma final recentemente no Campeonato Cearense, chegou nas semifinais na última competição, o Jacuipense também. Acho que há 2 anos atrás, chegou em 2 finais seguidas do Campeonato Baiano, então não seria nada fácil, mas aí conseguiu a classificação, então chega com moral. Perdemos um representante, mas temos agora o Iguatu, que pode sim fazer algo mais aí, a gente vai ficar na torcida, né, pelo Iguatu.
Seria sensacional a gente ter esses 3 no próximo ano disputando Série C. Iguatu, Ferroviário e Floresta. Seria maravilhoso. Cara, o próximo jogo do Iguatu é contra Manaus. Que pedreira. É isso mesmo, contra Manaus? É Manaus, dia 11 de agosto. Bem aí, né? A partida, de novo, vai ser lá o primeiro jogo e a segunda vai ser cá. Pois é bem aí, mas é bem aí para os dois, né? Vai ser cruel para o Iguatu, mas para o Manaus também vai ser uma loucura para poder fazer essa viagem no jogo de volta, de novo decidido em casa o Iguatu, e eu aposto no azulão, velho. Afinal de contas, olha só, estou de azul hoje. E nem é por conta do jogo do Fortaleza. Não é por conta do tricolor de aço, não, é por causa do Iguatu. Deixa eu falar uma coisa, não posso não. Cara, seguinte, nós vamos falar agora, rapidamente, sobre Rebeca Andrade. Rebeca Andrade, tive o privilégio de estar amanhã na redação da TV Câmara Fortaleza. Moleza, hein? E eu achando que eu ia trabalhar. Chego lá, o meu produtor não estava lá. Quando eu cheguei. Aí, quando eu olho, tá todo mundo de pé, gritando, batendo palma. O que foi que houve? A gente foi acompanhando o pessoal torcendo para Baios cair, cara. Mas, enfim, que maravilha. Rebeca Andrade, um momento maravilhoso, especial e mais uma medalha de ouro para o Brasil, né? David, eu quero começar contigo porque a gente vai se despedir de ti aqui falando sobre a Olimpíada. Então vai lá, meu irmão. Queria fazer essa menção realmente, hoje conhecida como a rainha, né? Tem representado super bem o nosso país nas Olimpíadas. Hoje poderia ter sido 2 medalhas de ouro, eu também tive a oportunidade de acompanhar, né? Na primeira final, que se não me engano foi na trave, Sim. A Simone, que é fora de série, né? Inclusive, acho que a Rebeca vai tomar essa posição logo, teve um erro, caiu da barra, então estava aquela expectativa dela começar já no ouro na primeira final, mas infelizmente não conseguiu a nota, ficou acho que em 4º lugar, mas aí veio a outra final que foi no solo e aí foi uma disputa acirradíssima e aí ela conseguiu mais um ouro, respeitada, né? Inclusive tem essa foto aí que vai ficar marcada, né? Ela vai subir lá, aí a Baio e a outra americana fizeram essa reverência, então que bacana poder ver esses atletas. A Olimpíadas, ela nos prende muito, né? Quem não tem se emocionado a cada medalha, a cada competição, é muito bacana ver esse momento e eu fiquei muito feliz com mais essa medalha de ouro e que ela possa agora tomar na frente, né? Eu acho que espera-se que agora realmente seja a número 1. É muito difícil porque a Simone está à frente, não dá para comparar, mas agora pode ser um momento dela, né? Que ela aproveite bastante. Feliz estou eu por te receber aqui mais uma vez. Obrigado. Agora falando também de Olimpíada, meu parceiro. É uma honra estar com você aqui, com o Hugo. Muito obrigado, hein? Estou aproveitando muito essas oportunidades, viu? De aprender com vocês. É isso. Show de bola. Pode ir para lá. Hugo do Vale, meu parceiro, seguinte, 6 medalhas, a maior medalhista brasileira, não só em mulher, mas homens também, a que mais recebeu junto. Passou aí Torben Grael, passou aí Robert Scheid. Espetacular o momento vivido pela Rebeca Andrade e o mundo se dobrando, se curvando a esta brasileira preta de 25 anos que tem feito história. Cara, eu queria falar justamente sobre isso. Sobre a medalha, as conquistas, a gente já falou. Mas eu acho que eu queria falar a parte humanizada do negócio. A Rebeca, ela fez tão bem, né, a todos, e aí eu não estou falando só a brasileiros, eu não estou falando só a modalidade, eu estou falando também de competitividade, né? Eu acho que essa situação das Olimpíadas desse ano ficou muito claro o quanto ela traz de empatia. Você via as concorrentes torcendo por ela, dançando com a música que ela ia se apresentar, vibrando com os movimentos que ela fazia. Então, é uma menina que está trazendo a competitividade, mas muito mais do que isso, a simplicidade na hora que você vai competir. Você tem que estar concentrada para poder você fazer os seus movimentos, né, executar tudo aquilo que você tem que executar na sua modalidade, mas você não pode, de forma nenhuma, né, deixar de viver. É aquilo que você está fazendo, aquilo que você aprendeu, aquilo que você está treinando para desempenhar. A gente sempre via, cara, e sempre vê um negócio muito tenso dentro das competições. Eu sei que você quer vencer, eu sei que você tem que estar concentrado, mas a Rebeca traz para a gente uma naturalidade, né, uma simpatia, uma simplicidade, onde ela chega e acolhe todo mundo, né? Inclusive
as concorrentes, inclusive a sua principal concorrente, Simone Biles, ela foi muito, mas muito categórica quando ela falou que a Rebeca foi um dos remédios para poder ela voltar a competir de uma forma sensata, cabeça no lugar. Olha, ela deixou de disputar uma Olimpíada por conta disso. Né? A mente totalmente, né, desgastada, de pressão, né, de perfeição. E aí ela encontra a Rebeca sempre sorrindo, né, sempre competindo, indo atrás do seu melhor. Se deu certo, ótimo. Se não deu, a gente tenta a próxima vez. Né? Eu acho que o esporte olímpico, principalmente, ele é muito desgastante psicologicamente. Então, queria destacar a Rebeca, a leveza dela dentro da competição, não só para os atletas do Brasil na competição onde ela teve, mas até para os adversários. O pessoal batendo palma, dançando, rindo, né, comemorando, parabenizando. Eu acho que isso aí é o lado bom do esporte. Sensacional, aplauso para a Rebeca Andrade. Falando em Olimpíada, nós teremos aí nas próximas Olimpíadas uma modalidade bacana, futebol americano. E para falar nisso, eu convido a rapaziada do Fortaleza Tritões, time de futebol americano do Fortaleza Esporte Clube, que quase não vence nesse final de semana. Venceu em casa e segue invicto na Conferência Nordeste da Liga Brasil de Futebol Americano. Recebeu apoio fervoroso da torcida e mandou, sabe quanto? Só 57-0 sobre o Mossoró Petroleiros. Vamos receber o Gabriel Piola, que é o wide receiver. É isso que eu ia dizer, cara. É wide receiver. Ele vai te explicar isso aí pra gente melhor, né? Lógico. Que inclusive fez um touchdown seguido de um ponto extra. Aliás, boa tarde, muito obrigado pela tua presença com a gente. Satisfação te receber aqui. Explica pra gente, cara, como é que é o futebol americano sendo valorizado aqui em nosso estado, né? Valorizado aqui no Nordeste e o Fortaleza fazendo bonito pra caramba. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde. Sim, pois é, o futebol americano tem crescido muito nos últimos anos, né? E aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, o time tem um projeto que tem crescido muito durante os anos. Esse ano está sendo desde o ano passado que eles chegaram, nós chegamos, né, o Fortaleza Tritões chegamos na final de Conferência Nordeste. E esse ano agora veio com muitos reforços, muita estrutura. Trouxemos treinadores novos, jogadores novos para poder chegar ao máximo que a gente quer, que é a final do Brasil e ganhar esse título. Wide receiver, que é isso? Wide receiver é um recebedor. Então eu sou aquele que recebe os passes do quarterback, que é o cara que lança a bola, para eu receber o passe e correr o máximo que eu puder, ganhar jardas ou marcar o touchdown. Eu sabia que eu ia ganhar uma bola, né? Eu não sabia que era... Tô brincando. Para o pessoal entender, o quarterback é o Pochettino, exatamente, né? E o wide receiver é o Marinho, pô. Ele recebe e sai em velocidade. Eu acho, exato, olha aí, isso. Vendo aí? Eu acho legal essas roupas de vocês, que parece que vocês são fortes, não sei o que. Parece. Não, tá normal isso aí, né? E aí, do Vale, fica à vontade. Cara, eu sempre falo sobre isso, né? A importância do apoio, né? Eu Sim. acho que você ter esse apoio, principalmente vindo do Fortaleza, que está tendo, e aí a gente quer que isso se estenda para as outras equipes, né? Do nosso estado. A gente teve recentemente o Ceará investindo, né? Sim. Eu não gosto de falar em esportes amadores, eu prefiro falar em esporte olímpico, porque um esporte como esse não tem nada de amador. Né? Então, assim, fala pra gente da importância, né, do Fortaleza, da importância das empresas, tanto privadas como públicas, chegando junto para poder dar essa força, para poder ter continuidade, não ser só uma febre e daqui um pedaço passar, né? Sim, claro, é muito importante patrocínios, ter patrocinadores, apoiadores que fazem o projeto andar, né? Nós temos muitos patrocínios, fechamos com a Virada Bet, né, que veio forte com a gente esse ano. Temos a Fisiocura, que ajuda os atletas com a questão da fisioterapia, né? Dentre vários outros patrocinadores, que é muito importante ter apoio. O esporte precisa de apoio para poder funcionar bem, né? Fora o clube, né? Que também abre clube, Fortaleza, 100%, o clube do Fortaleza, que é espetacular, a torcida é incrível, nós tivemos o jogo ontem e a energia da torcida com certeza foi um grande fator para a gente poder fazer um placar tão forte, né? A gente jogar com tanto vigor, né? Tá, se por acaso
Tritões fosse só Tritões e não Fortaleza, teria essa galera toda lá? Você acha que influencia de alguma forma o clube chegar com esse apoio, pelo menos botar o brasão lá, usar o nome, como é no basquete, Fortaleza Basquete Cearense, enfim, futsal também, influencia, cara? Com certeza, 100% influencia, só de a gente poder ter o símbolo, o belo símbolo do Fortaleza na nossa camisa, já chama a torcida, chama muita gente, traz atenção para o nosso time, para o nosso esporte, que é o futebol americano, né? Então, com certeza, é muito importante. Eu me lembro que o presidente da Parmalat, na época lá do Palmeiras, aqueles anos 90 e tal, ele foi questionado, cara, mas você vai patrocinar o Palmeiras, com certeza você vai perder boa parte do seu cliente, né? Porque Parmalat, enfim, boa parte do seu cliente, porque Corinthians, São Paulo, Santos, vai deixar de comprar esse tipo de coisa. Você vai ter somente uma parcela da população, no caso os palmeirenses. Aí ele, cara, se eu conseguir alcançar só os palmeirenses, já tá bom demais. Assim pode ser basquete cearense, assim pode ser Tritões, porque só em alcançar a torcida do Fortaleza já é muita coisa, bicho. O momento que tem vivido é extraordinário. Cara, deixa eu te perguntar sobre a questão do time em si, né? Claro. Qual é o nível hoje que você traz aqui para o torcedor do Fortaleza, para o amante do futebol americano, como é que tá? Tá competitivo? Acha que realmente dá para poder chegar à classificatória, para poder brigar por título mesmo? Com certeza, com certeza. Desde o começo do ano, o time tem feito um trabalho muito forte para fortalecer. O nível competitivo subiu muito. O time, tanto o ataque como a defesa, estão muito bem encaixados, muito fortes. Nossos treinadores Gui da defesa e o coach Joey, o americano, né, coach do ataque, estão trabalhando muito para a gente evoluir. A gente treina muitas vezes durante a semana, são treinos muito organizados e com uma intensidade muito alta. Então, com certeza, eu acredito que a gente tem grandes chances de brigar pelo título e estar entre o melhor, se não o melhor time do Brasil, entre os 3 a 2 melhores times do Brasil. Nossa. Sensacional. É Gabriel Piola. Meu parceiro, a gente vai chegar na reta final. A camisa é a minha, não, né? Fala. A gente pode conseguir uma para você. Olha aí. O cabo pidão. Ó, fala pra gente aí rapidamente, temos pouco tempo aqui, menos de 1 minuto, mas fala pra gente aí o que são esses equipamentos, quais são cada um deles aí. Com certeza. Nós temos aqui o capacete, né? Que é um dos mais conhecidos, né? Para proteger a nossa cabeça durante os impactos. Que não é o mesmo do motociclista. Não é o mesmo do motociclista. O material é diferente, tem as proteções internas. Se a galera compra o do Sim. motoqueiro, vai querer jogar. As proteções internas são diferentes. Ele tem proteção de queixo, a grade, que é para o rosto, né? Porque a gente tem muito contato com a cabeça, né? Então a grade protege o rosto. O Cássio do Corinthians não dava pra usar esse bicho, não. Não. Tem queixo demais. Além do capacete, nós temos os shoulder pads, né? Que é a ombreira, né? Que a gente chama de shoulder pads, que é a nossa proteção de ombro, que também protege nossas costas, região torácica, nosso peitoral e, claro, também a nossa lombar, porque também no futebol americano o contato pode vir de diversas formas, né? As costas, no peito, né? A costela, então ele sempre protege muito bem. Tem a proteção interna, né? Acolchoada e por fora um material específico para proteger contra o impacto. Bacana. Show de bola. A luva e a bola, né? Sim. E a luva e a bola, que a gente vê, os jogadores usam muito luva, né? Tem tipos de luva diferentes. A minha luva é a luva do recebedor, que ela tem essa aderência, né? Esse material aderente, que ajuda a gente a poder pegar a bola com mais firmeza, né? Com mais controle e na hora de proteger a bola, ela fica mais grudada na nossa mão, né? E a bola, né? Que não é a bola redonda, é a bola oval, né? A bola que a gente usa, material de couro. E ela tem esse formato porque quando a gente lança, a gente faz um movimento para lançar ela em espiral, né? Então, esse formato faz com que ela tenha uma aerodinâmica mais favorável para a bola viajar no ar. Sensacional. Beleza, cara. Eu acho que essa bola vai ficar linda no meu podcast. E essa camisa para eu ir pro shopping, meu irmão, vai ser sensacional. O do Vale, meu parceiro, muito obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço. Parabéns aí pela apresentação e condução do programa. Agradecer o David, que veio hoje aqui com a gente. Agradecer também essa galera do Fortaleza Tritões, que está sempre por aqui, sendo jogador ou alguém que faça parte. O Resenha de Artilheiro está de portas abertas e vai estar esperando aqui, porque é pé quente, viu? É verdade. Para poder chegar aí, pelo menos na final, a gente chega nesse negócio aí. O Yuri esteve com a gente no rádio na sexta-feira passada. Isso. E deu bom. De repente eu ganhei uma camisa, né? Não sei, assim, qualquer coisa. Você não está merecendo. Muito obrigado, Gabriel, obrigado, viu, cara? Valeu, meu irmão. Show de bola. Fica aí. O seu Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, roteiro, edição e também narrador, o meu parceiro jornalista Paulo Sérgio Cordeiro.
Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, Hugo do Vale e David Silva. A gente se encontra na próxima segunda-feira, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, e quinta-feira também, tá? No rádio, segunda e sexta, de 11 às 13 horas, beleza? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Tchau, valeu! TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.